Cara, olha que bacana, a gente tá pela primeira vez com um Citroën. A gente começou pegando o Aircross na versão de topo, que custa R$ 76.700 e tem uma lista de itens de série bastante interessante. A gente vai falar dessa lista de itens de série a tempo, à medida que a gente for falando sobre cada característica do carro. Mas a gente pode pontuar alguns aspectos assim, muito específicos desse cara para poder dizer a que ele veio. O Aircross é uma das poucas minivans aventureiras que ainda estão à disposição no mercado. Antigamente você tinha Livina X-Gear, Idea Adventure, aí agora você só sobrou a Spin Active e esse cara aqui. A Citroën fez uma coisa também interessante. O Aircross era só a versão aventureira do C3 Picasso. E agora não mais. Agora ela não é a versão aventureira do C3 Picasso. Ela é o único carro da linha. A única minivanzinha da linha. Então você tem minivanzinha, claro, né, compacta, porque a gente não está falando das grandes C4 Picasso. Só que esse cara aqui agora ele tem o Aircross de base com preço menor, que parte de 52, 53 mil reais, que não tem step na traseira e nem tem pneu de uso misto, nem tem alguns mimos que essas versões aqui de topo tem. Essa aqui já tem pneu de uso misto, step lá na traseira, o que deixa o porta-malas um pouco maior, né? E tem realmente uma lista de itens de série bem mais recheada para poder justificar o preço que ultrapassa os 75 mil reais, né? Como a gente disse no começo. Mas esse cara aqui ele veio para ser confortável. Por quê? Porque se você for tentar comparar ele com alguns outros aventureiros do mercado, o preço nem é tão mais alto assim, por exemplo, do que um HB20X topo de linha com câmbio automático, que ultrapassa os 70, chega perto de 72 mil reais. Esse aqui custa cerca de 5 mil, 4 mil e poucos reais mais caro. Você tem muito mais espaço, é óbvio, porque você está numa minivan, mas você tem um desempenho bem menor, né? Bem aquém. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai falar daquilo que é bom, não é? Que é essencialmente a questão do conforto. Aqui, 5 pessoas vão muito bem acomodadas, sem a menor sombra de dúvida. Você tem espaço suficiente aqui na frente e espaço suficiente lá atrás, tanto para pernas, quanto para ombros, quanto para cabeça. Então, realmente, nenhum dos ocupantes desse carro vai ficar se sentindo apertado em momento algum. Outra coisa bacana é que a lista de itens de série, agora sim a gente vai falar de forma específica a respeito dessa lista, ela é bastante recheada. Poderia haver algumas coisas a mais para poder realmente justificar o preço que não fossem só itens de conveniência e conforto. Mas fato é que além de ar-condicionado automático digital, direção elétrica, vidros elétricos nas 4 portas, mas só com one-touch para o motorista, infelizmente, retrovisores com ajuste elétrico, travas elétricas com comando na chave, que poderia ser presencial, mas ainda é chave canivete, computador de bordo, central multimídia que permite espelhamento de celulares, airbag duplo, poderia ter mais airbags? Poderia. ABS com distribuição eletrônica de frenagem, sem dúvida. Isso tudo são coisas bacanas que o carro tem, além de ter sensor de luz e chuva, e sensor de estacionamento traseiro com câmera de ré. Tá legal, tá vendo? É uma lista de itens de série que não é pobrinha. Mas, para você poder falar que o carro custa quase 77 mil reais, você poderia ter, além de alguns itens que já estão disponíveis em carros que custam um pouquinho menos, você poderia ter um revestimento interno um pouquinho mais esmerado. Não que ele seja mal feito, ele não é mal feito, não existe nada mal encaixado aqui, tá tudo bem feitinho. A Citroën, aliás, é boa nisso, assim, tanto quanto a Peugeot, as duas marcas do grupo PSA, né? Mas aqui você tem um layout um pouquinho mais minimalista. Essa faixa aqui branca no painel, que combina com a cor da carroceria, dá um tchan no carro, dá um plus. Eu particularmente gosto.
Mas você tem plástico, 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 plástico e até isso aqui do meio é tudo plástico. Tudo é plástico. Os bancos têm revestimento parcial em couro e essa seção aqui do meio é de tecido todo quadriculado, um tecido bem bacana. Aí eu me pergunto, por que pelo menos nessa seção aqui das portas, onde ficam os comandos dos vidros e dos retrovisores elétricos, por que a Citroën não repetiu pelo menos um pedacinho do tecido aqui? Só que por outro lado, você tem essas maçanetas, né, e as saídas do ar-condicionado aqui, dos difusores do ar-condicionado, além desse aplique bonito pra caramba aqui no volante, que imitam alumínio escovado. Então o interior ele mescla um pouquinho de pobreza, um pouquinho de riqueza e tem uns detalhes que a gente tem que destacar, né, de forma bem específica. Por exemplo, a visualização dos instrumentos, que é minimalista, mas a gente consegue enxergar tudo muito bem, muito rápido, a leitura é muito legal, a iluminação do painel também é bacana, o acesso aos comandos também é legal, inclusive é interessante a gente falar que a gente tem os comandos do computador de bordo, né, as informações acessadas por esse botãozinho aqui na alavanca, os comandos do som aqui por essa outra alavanca, controle de velocidade aqui do lado de cá, ó, bem aqui, e as alavancas comuns de seta e limpadores de para-brisa, né? Então a ergonomia do carro é bem legal. O volante é um capítulo à parte, porque além de ser bonito, ele tem uma pega muito boa, tem essa seção aqui toda revestida em couro e a parte onde as mãos devem ficar apoiadas, ela é revestida em couro perfurado, o que melhora muito a pega. Os bancos também são muito confortáveis, mas eles deixam a desejar no seguinte: o ajuste de altura tem mais amplitude para a parte da frente das pernas do que aqui para a bunda da gente. Apesar de ter bastante apoio lateral e das costas ficarem bem acomodadas aqui no banco, talvez uma pessoa de mais baixa estatura, mesmo elevando o banco, ela não consiga encontrar um ajuste fino do encosto, né? E nem do volante, que fica numa posição um pouquinho inclinada, meio van mesmo. Porque apesar do volante ter ajuste de altura e profundidade, já é típico desse carro essa posição mais elevada. Então falta esse ajuste fino, essa coisa que deixa a gente se sentir com o carro mais à mão. Mas nem daria pra gente exigir isso, porque a gente, óbvio, tá numa minivan, né? Uma minivan aventureira, mas é uma minivan. Então a gente tem que relevar, né, isso tudo. O porta-malas, se a gente for comparar com a principal, na verdade a única concorrente daqui do Aircross, que é a Spin Active, o Aircross leva uma surra violenta, porque o porta-malas aqui é bom para uma viagem curta com 4 ocupantes ou 5 ocupantes, desde que eles não levem nem malas muito grandes e nem recheiem demais essas malas. A Spin já tem praticamente o dobro da capacidade, porque ela tem aquela configuração para 7 lugares, mas na Spin Active não. Então o porta-malas sobra todo para bagagens, porque ali não tem mais um assento, são mais de 700 litros lá. Agora o espaço interno do Aircross é melhor do que o espaço interno da Spin Active, tanto para quem vai na frente quanto para quem vai atrás. Outra coisa que é muito bom aqui no Aircross é o isolamento acústico. A Citroën trabalhou muito bem aqui. Você pode pisar a fundo que você não vai ter vibração do motor. Ó, a gente está andando aqui na cidade e o ronco do motor mal invade a cabine. Em qualquer regime de rotação, o motor trabalha tranquilo, lisinho, do mesmo jeito que trabalha no Peugeot 2008, porque afinal de contas é o mesmo powertrain, né? E deixa os ocupantes bastante confortáveis no que diz respeito ao isolamento acústico. A suspensão também, já que a gente está falando de conforto, ela preza maciez e pronto. Ela é macia pra caramba. Filtra as imperfeições aqui do asfalto muito bem. Oscila um pouco em velocidade, porque a gente tem um carro que é alto pra caramba, por isso que tem esse espaço todo aqui pra cabeça. E não tinha como a gente evitar isso, né, dessa oscilação lateral. Mas filtra, né, imperfeições aqui do asfalto muito bem mesmo. Só que você nota essa maciez mais quando você passa por um quebra-mola, por exemplo, né, ou por algum tipo de ondulação no asfalto, que você vê a suspensão literalmente fazendo aquele trabalho de vai e vem assim,
sendo bem macia. É legal para quem gosta de um carro bastante confortável, mas para quem quer um aventureiro com a suspensão um pouquinho mais rígida, ele vai se sentir um pouquinho molengo aqui, digamos, né? Vamos falar agora do que poderia ser melhor. Não é tão bom assim e poderia ser melhor. A gente já falou do acabamento, né, que poderia ter um revestimento um pouco melhor aqui, principalmente no painel, nas portas. Algum material macio ao toque, qualquer porçãozinha que fosse. Mas, se tem uma coisa que o Aircross deixa a desejar, é realmente no desempenho puro. Porque ele é um carro grande, que tem uma área frontal grande, é um cara um pouco mais pesado, alto, macio. E a gente sente falta de um pouco mais de pegada do motor para poder empurrar o carro. É o mesmo motor 1.6 16 válvulas que equipa o 2008 e outros carros da Peugeot e da Citroën, né? Que tem 120 cavalos e pouco mais de 16 kg de torque. O câmbio automático ficou excelente aqui. De novo, o acerto mecânico dessa versão que tem 6 velocidades ficou realmente muito bom. Você não sente a troca de marchas em rotação nenhuma, o que é impressionante, né? Você pode pisar fundo, que mesmo quando você pisa fundo, você não tem uma redução bruta, você não tem trocas ascendentes brutas, você não tem nada disso. Pelo contrário, você tem trocas sempre macias, sempre, sabe, lisinhas. E é o câmbio, na verdade, quem trabalha para salvar o desempenho do carro, porque ele trabalha o tempo todo tentando buscar a melhor faixa de potência e de torque para poder levar o carro. Mas nas acelerações a gente nota esse deslocamento, a gente nota que o carro é pesadão, né? E ele não deslancha de uma vez. Para o perfil de gente que compra esse tipo de carro, pode ser bastante adequado. Mas a gente está pensando de novo que existe um perfil novo de pessoas que quer veículos aventureiros, ainda que seja uma minivan, né, e que quer um pouquinho mais de desempenho. Se a gente for comparar o Aircross com a Spin Active, talvez não seja tanto problema, porque a Spin Active tem um pouquinho mais de torque, tem mais de 17 kg de torque, mas tem menos potência, porque o motor dela é mais antiquado, né? Então o desempenho fica ali, bem parelho. O câmbio automático de 6 velocidades das duas trabalha muito bem. E na verdade é esse câmbio que acaba salvando as duas. Mas, para resumir, o Aircross é realmente um cara para quem quer conforto, espaço, uma lista de itens de série que seja bacana o suficiente para poder justificar os 76.700 que a Citroën pede por essa versão aqui de topo, né? E que faça o pessoal se sentir num carro um pouquinho mais premium, digamos assim, do que numa Spin Active, né? Porque isso também é marca registrada da Peugeot e da Citroën, oferecer carros que tem um feeling um pouquinho mais premium por um preço que seja adequado ao seu segmento de mercado.